Oi, aqui é a professora Vera. Nós vamos ver mais uma parte da estatística hoje. Uma parte de testes estatísticos, que se chama também de teste de hipótese e significância, que são os testes, neste momento, os testes paramétricos. Hoje nós vamos começar com o teste para a média. Para ver os testes, vamos revisar um pouquinho os passos, as etapas de realização de um teste. Primeira coisa que a gente faz, determinar as hipóteses. Determinar quem é o H0, a hipótese nula, e determinar quem é o H1. Como a gente está trabalhando com testes paramétricos, o H1 pode ser que o resultado que a gente esteja comparando é maior, é menor ou é diferente. E o H0 sempre que não existe diferença significativa entre os resultados que a gente está comparando. Neste teste que nós vamos ver hoje, a gente vai utilizar a tabela T ou a tabela Z. Então, nós vamos construir o gráfico, mostrando qual é a região de aceitação e a região de rejeição. Vamos lembrar que se lá no H0 a gente colocou como maior, a região de rejeição fica na ponta da direita. Se nós colocamos menor, a região de rejeição fica na ponta da esquerda. Se nós estamos testando diferença, o teste é bilateral. E nós, então, vamos desenhar o gráfico marcando qual é a região de aceitação e a região de rejeição do teste. E vamos lembrar que o limite entre a região de aceitação e a região de rejeição do teste é dado pelo valor tabelado, pelo valor de T ou o valor de Z. Então, nós temos que verificar qual das tabelas nós vamos utilizar. Amostras pequenas, a gente utiliza a tabela T. Amostras grandes, a tabela Z. Então, amostras até 30 graus de liberdade, tabela T. Acima de 30, tabela Z. E lá na tabela nós vamos procurar qual é o valor que limita a região de aceitação da região de rejeição do teste. A região de rejeição, a gente pode chamar também de região crítica. Depois disso, lá no sexto passo, nós vamos calcular a fórmula do teste. Cada teste tem a sua fórmula, a sua estatística do teste. E com esse resultado, calculado na fórmula do teste, nós vamos verificar se esse resultado calculado está na região de aceitação ou na região de rejeição do teste. E com isso a gente vai fazer a decisão, se nós vamos aceitar o H0 ou se nós vamos rejeitar o H0. E aí nós vamos concluir com as variáveis que a gente tem lá apresentadas no problema. Então lá nós temos então as etapas de realização do teste. Determinar o H0, o H1, construir o desenho do gráfico, calcular os graus de liberdade, procurar o valor na tabela para determinar o limite entre a região de aceitação e a região de rejeição. Nós vamos aplicar a fórmula do teste, fazer a decisão e fazer a conclusão. Nós vamos ver alguns exemplos. Exemplos, neste momento, com o teste para a média. O teste para a média, ele vai trabalhar com a média da amostra menos a média populacional ou a média de referência, dividido pelo desvio padrão vezes a raiz de n. Nós temos uma amostra e o n é o tamanho da nossa amostra. Vamos ver um exemplo. Um exemplo 1. Um teste psicotécnico aplicado a 25 pessoas que tiveram como resultado uma média de 72 pontos e um desvio padrão de 5 pontos. A bibliografia ou a referência diz que o resultado do teste, o resultado padrão desse teste é 70 pontos. E nós queremos, ao nível de significância de 5%, verificar se podemos considerar que o resultado deste grupo seja maior do que o normal, maior do que o valor de referência. Então, o que nós temos aqui? A média do grupo deu 72, o tamanho desse grupo, que é a população, é a amostra, nesse caso é uma amostra de 25 pessoas, com uma média de referência de 70 e um desvio padrão de 5. E pede para testar no nível de significância de 5%, que é a mesma coisa que 0,05, verificar se esse resultado pode ser considerado maior do que o normal.
Bom, então nós temos lá que o H0, que não tem diferença significativa em relação a 70, é o resultado, e lá, né, no nosso H1, que a amostra deu um resultado significativamente maior do que 70. Então, nós podemos colocar, né, aqui esses resultados, né, essas nossas hipóteses de uma maneira mais simples como está aqui, ou podemos dar uma redação mais longa, como está aqui, mas quer dizer a mesma coisa. Né? Se nós estamos trabalhando com significativamente maior, é o teste unilateral à direita, né? Onde o nível de significância é 5%, 0,05, ele fica posicionado, né, marcando a nossa região de rejeição ou a nossa região crítica, fica posicionado à direita. Tá? Aqui nós temos uma amostra pequena, os graus de liberdade vão dar 24, né, o que nos leva para a tabela T. Procurando na tabela T, 24 graus de liberdade, T 0,95, 45 mais 50, 95. O limite entre a região de aceitação e a região de rejeição é 1,71, positivo. Aplicando a fórmula, né, a média da amostra menos a média da população, dividido pelo desvio padrão, vezes a raiz de n, o resultado vai dar igual a 2. O resultado dá igual a 2. Bom, se o zero está aqui no meio e 1,71 está aqui, o 2 ele é um resultado maior do que 1,71. Então, ele está na região crítica, na região de rejeição. Então, a gente vai rejeitar o H0. Se nós rejeitamos o H0, a nossa conclusão é, né, em cima do H1. Então, a nossa conclusão é que, ao nível de significância de 5%, ou 0,05, né, o resultado psicotécnico deste grupo é significativamente maior do que os 70 pontos, que é o valor de referência. Exemplo 2. Tá? Aqui uma testagem de resistência de cadeiras de plástico, que elas devem resistir, segundo a legislação, 120 quilos. E aí foi feita uma amostra de 40 cadeiras, de uma certa marca, né? E o peso médio suportado foi de 110 quilos, com um desvio padrão de 8 quilos. A gente quer verificar, né, o nível de significância de 1%, se a empresa pode ser multada por não cumprir a legislação. O que diz a legislação? Diz que as cadeiras devem ter uma resistência de 120 quilos. O resultado aqui da empresa deu 110. Então, a hipótese de que exista uma resistência menor do que a legislação prevê. Né? Se ela é menor que a legislação prevê, sim, a empresa pode ser multada. Né? Considerando aqui que nós estamos testando menor, né? Então nós temos o teste unilateral à esquerda, onde nós temos aqui a ponta dada lá pelo nível de significância de 1%. Né? Nós temos o nosso N, que é 40, então vai dar 39 graus de liberdade. Com 39 graus de liberdade, nós vamos utilizar a tabela Z. Né? A tabela Z a gente vai procurar um valor mais próximo de 49%, que é o 49,01, que ele corresponde a 2,33. Neste caso, negativo, porque está a 2,33 desvios padrões abaixo da média. Né? Aplicando a fórmula, a média da amostra deu 110, a legislação prevê que seja 120, o desvio padrão deu 8 e o N, né, foram testados 40 cadeiras. Resolvendo esse cálculo, 110 menos 120 dividido por 8 vezes a raiz de 40, vai dar em torno de menos 7,9. Né? O menos 7,9, se nós pensarmos que o zero está aqui,
o menos 1, menos 2, né? Menos 2,33, o menos 7,9, ele vai estar para cá. Ele vai estar na região crítica, na região de rejeição. Então, a gente vai rejeitar o H0. Com isso, a conclusão. Ao nível de significância de 1%, verificamos que a resistência à cadeira é significativamente menor do que determina a legislação. Com isso, a empresa pode sim ser multada. Então, fizemos todos os passos. Fizemos o H0, o H1, o desenho do gráfico, calculamos os graus de liberdade, procuramos o valor na tabela, aplicamos a fórmula, fizemos a decisão, né, e fizemos a conclusão. Terceiro exemplo. Testando uma nova dieta para recém-nascidos com baixo peso. Então, foram acompanhados 35 recém-nascidos que tiveram um aumento médio de peso de 50 gramas com a nova dieta, com um desvio padrão de 10 gramas. A gente sabe que a dieta anterior tinha um ganho de peso de 47 gramas. Nós queremos testar o nível de significância de 5%, se podemos considerar que o ganho de peso da nova dieta seja significativamente diferente da anterior. Então, aqui, né, no nosso H0, que não tem diferença significativa em relação à dieta anterior, e que, né, o nosso H1, que existe diferença significativa em relação à dieta anterior. Nós temos aqui o teste bilateral, ou bicaudal, né, onde nós temos 34 graus de liberdade, 35 menos 1, 34 graus de liberdade. Nós vamos utilizar a tabela Z. Né? O nível de significância aqui ele fica metade para cada lado, 2,5% para cada lado, o que marca a região de rejeição. Né? A área interna aqui da curva é a região de aceitação. Nós vamos procurar lá na tabela Z, o valor mais próximo de 47,5%. O valor mais próximo de 47,5% é 1,96, onde a gente vai considerar ele positivo à direita e negativo à esquerda. Né? Então, esse vai ser o limite entre a nossa região de aceitação e a nossa região de rejeição. Lá à esquerda, menos 1,96, à direita, 1,96. Aplicando a fórmula, né? A nova dieta deu 50 gramas, a dieta anterior 47, desvio padrão de 10, vezes a raiz de n, 35, vai dar 1,77. 1,77 ele vai estar aqui na região de aceitação. Né? Ele está aqui entre 0 e 1,96. Então, a gente vai aceitar H0. Ou seja, ao nível de significância 5%, verificamos que a nova dieta não apresenta diferença significativa, né, no ganho do peso dos bebês em relação à dieta anterior. Também aqui com todo cuidado, né, determinamos quem é o H0, quem é o H1, o HA, né, fizemos o desenho do gráfico, verificamos os graus de liberdade, procuramos o valor na tabela, verificamos qual é o valor tabelado que limita a região de aceitação da região de rejeição. Fizemos aqui, né, a aplicação da fórmula. Este resultado da fórmula verificamos lá, né, na nossa curva, no nosso desenho do gráfico, que fica na região de aceitação, vai ficar mais ou menos por aqui. Então, a gente vai aceitar o H0. Então, decisão sempre em cima do H0. Se a gente aceita H0 ou não aceita H0. Se nós aceitamos o H0 passa a ser a nossa conclusão. Terminados aí os 3 exemplos dos nossos testes. Uma boa atividade, um bom trabalho.